pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos estudar uma parte da física que é importantíssima. Ela é aplicada em quase toda a física, que é a cinemática. Estudo do movimento dos corpos. Cinemática, movimento. Neste momento, não vamos analisar as forças que atuaram nesse corpo para que ele entrasse em movimento ou tivesse um movimento interrompido. E nem a massa desse corpo. Vamos nos preocupar apenas com o movimento em si. Para isso, a gente tem que fazer algumas definições. Por exemplo, vejam só aqui no meu desenho. Ó. Vamos supor que esse carro saiu da casa dele e eu digo para vocês que depois de um certo tempo, o motorista olhou no odômetro e lá estava marcado 5 km. O que isso quer dizer? Quer dizer que, desde o instante que ele saiu da casa dele e começou a se movimentar, ele percorreu uma distância de 5 km. É isso que está marcado no odômetro, certo? Mas, será que nós podemos, com essa informação, saber exatamente o que aconteceu nesse período, durante o seu deslocamento? Então vamos analisar. Primeiro, ele poderia ter saído dessa posição, ter seguido à esquerda ou à direita nessa mesma rua, ou poderia ter pegado essa outra rua para cima ou para baixo. Então, nós já temos uma dificuldade aqui. Dizer que ele percorreu 5 km, eu não posso saber exatamente onde ele vai se encontrar quando ele olhou no odômetro e viu que tinha percorrido 5 km. E tem mais. A informação é de que ele percorreu 5 km. Ele poderia, por exemplo, ter percorrido 2,5 km para cá e voltado para a mesma posição. Então, decorrido um certo tempo, ele teria percorrido 5 km, mas estaria na mesma posição. Então, a primeira diferenciação que nós precisamos fazer, quando vamos analisar o movimento, é distância percorrida e posição. Distância percorrida é o total da distância que ele percorreu dentro da trajetória do seu movimento. E posição, variação de posição, que é o que na verdade define o movimento, certo? O movimento é mudança ou variação de posição ao longo do tempo. E variação de posição? Variação de posição é exatamente o espaço entre a posição final e a posição inicial. Então nós podemos ver que se ele percorreu 2 km bem para cá e voltou para a mesma posição, a distância percorrida, é aquela que está marcada no odômetro, foi 5 km. Mas qual foi a variação de posição dele? Foi 0. Nesse primeiro momento, nós podemos ver então que deslocamento é uma grandeza vetorial. Nós temos uma aula no canal só sobre vetores, nós vamos só recordar o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. A grandeza escalar, apenas o valor dessa grandeza nos informa tudo que é possível e necessário saber sobre essa grandeza. Então, por exemplo, se eu digo que hoje nós estamos aqui numa temperatura de 22 graus, a grandeza da temperatura, eu falo 22 graus, está totalmente explicado. Neste caso aqui, se eu falo que o carro percorreu 5 km, eu não posso dizer exatamente o que aconteceu com ele. Eu preciso de outras informações. Por exemplo, qual que é a direção que ele foi? Pode ter sido nessa rua, pode ter sido nessa rua. E dentro da direção, eu ainda tenho mais 2 sentidos. Poderia ter ido para a direita ou para a esquerda nessa rua, ou para cima ou para baixo nessa outra rua. Então, uma grandeza vetorial é aquela que precisa de uma orientação no espaço. E para isso, nós temos que informar a direção e o sentido desse deslocamento. No estudo da cinemática, neste início, nós vamos intuitivamente trabalhar com grandezas vetoriais, mas não vamos fazer análises vetoriais, certo? Eu já vou explicar a diferença. Bom, se a gente estuda o movimento, e movimento é variação de posição, para a gente começar a analisar esse movimento, eu preciso definir a trajetória deste movimento, certo? Então, o que é a trajetória? Vamos ver aqui na lousa. Então, para estudar o movimento, eu preciso de uma trajetória orientada. O que quer dizer isso aqui? Ó?
Vamos imaginar aqui, ó. Meu carro, certo? Então, eu preciso saber a trajetória, ou seja, qual que é o caminho que esse corpo está percorrendo. Preciso definir o sentido, certo? Se essa trajetória, o meu sentido a favor dela é para a direita ou é para a esquerda. Então, como que eu simbolizo isso? Está aqui uma seta marcando na minha trajetória, que é essa linha, qual que é o sentido a favor dela e contra ela. E eu preciso também de uma coisa muito importante que muitas pessoas se esquecem. Eu preciso graduar a minha trajetória. O que é graduar? É determinar qual que é a medida, certo? Nós estamos falando de deslocamento, distância percorrida. Qual que é a medida de cada pedacinho dessa trajetória? A minha trajetória aqui, por exemplo, naquele caso ali, ela foi graduada em quilômetros. Então, quando eu digo que o meu veículo percorreu 5 quilômetros, vamos supor que esta fosse a trajetória do carro. Cada pedacinho aqui eu poderia, por exemplo, dizer que é 1 quilômetro, poderia dizer que é 2, poderia dizer que é 5, certo? Então, graduar a minha trajetória é isso, é definir quanto vale, qual que é a medida de cada pedacinho, de cada intervalo dessa trajetória. Então, nós falamos que movimento é variação de posição, nós falamos que para analisar essa variação de posição, nós precisamos estabelecer uma trajetória. Nós dissemos que para definir essa trajetória, nós precisamos também definir qual que é o sentido que está a favor dessa trajetória e qual que é o sentido que é contra essa trajetória. E nós vamos ver por que isso é importante. Tudo isso nos dá o conceito de referencial. Então, quando a gente fala em movimento, variação de posição, nós temos que determinar um ponto de comparação, um referencial para a gente poder comparar a variação da posição. Quer um exemplo? Vamos imaginar que dentro desse carro tem o seu motorista. Ele está dirigindo, o carro está se movimentando ao longo dessa trajetória, pode ser uma rua, por exemplo, e eu digo que depois de 10 minutos, esse carro percorreu 5 quilômetros. Vamos supor que ele partiu dessa posição inicial 0 e percorreu 5 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então o carro está aqui. 5 quilômetros, certo? O carro variou em relação à sua posição inicial 5 quilômetros. O motorista que está dentro do carro também variou em relação à sua posição inicial 5 km. Mas o motorista, em relação ao próprio carro, ele não variou a sua posição. Ele continuou a mesma distância que ele estava do carro. Então, essa é a definição de referencial. Referencial é comparar variações de posição, é determinar em relação a quê. Então, o motorista, em relação ao carro, não variou a sua posição, mas em relação à rua, ele variou a sua posição em 5 km. Então, a definição de referencial é muito simples, tá? Definir, quando estamos estudando o movimento é variação de posição. Definir o corpo que está sendo analisado, a sua posição está variando em relação a qual referencial? E esse referencial é indicado por uma outra posição, normalmente dentro da minha trajetória orientada. Bom, vamos então para a análise em si. Poderíamos fazer vários tipos de análise, mas tem duas análises que são essenciais quando a gente fala de movimento. A primeira, a rapidez com que esse corpo se movimenta, esse corpo varia a sua posição. E a segunda é se nós podemos prever em qual posição ele vai estar depois de um certo intervalo de tempo. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos aqui para o quadro. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa precisa sair de casa e ir até o mercado, e a distância de sua casa e o mercado é de 2 km. Ela tem 3 opções para fazer isso. Ela pode ir a pé, de bicicleta ou de carro.
Se ela vai a pé, ela leva 40 minutos para chegar até o mercado. Se ela vai de bicicleta, ela leva 10 minutos e de carro ela leva 4 minutos. O que eu posso afirmar a respeito desses movimentos? Primeiro, eu sei que para percorrer os 2 quilômetros, essa pessoa leva um tempo diferente de acordo com o veículo que ela está usando, a pé, de bicicleta ou de carro. Segundo, eu não posso determinar o que aconteceu durante esse período. Eu só sei que a pé ela levou 40 minutos. Ela pode ter ido correndo, pode ter ido num passo regular, encontrado com 1, 2, 3 pessoas, parado para conversar um pouco, certo? Ela pode ter ido, voltado, se perdido. Bom, a única coisa que eu posso afirmar é que a pé ela levou 40 minutos, de bicicleta e de carro a mesma coisa. Eu não posso afirmar o que aconteceu durante esse trajeto. Eu só sei que levou 40 minutos, 10 minutos e 4 minutos. Bom, mas eu posso medir a rapidez com que essa pessoa se deslocou de casa até o mercado? Posso. E como que eu defino então a rapidez com que ela se deslocou de casa até o mercado? Olha, estabelecendo uma relação entre a distância e o tempo que ela levou nesse deslocamento. Como que a gente faz isso? Vamos para a lousa. Então tá aqui, como é que eu vou definir a rapidez do deslocamento? Bom, eu vou estabelecer uma relação entre a distância percorrida, espaço percorrido, e o tempo que a pessoa levou para percorrer esse espaço. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, cada um tipo, com a maneira que ela usou para se deslocar. Na maneira 1, percorreu 2 km, certo? E levou quanto tempo? 40 minutos. Na maneira 2, percorreu os mesmos 2 km e levou 10 minutos. E na maneira 3, percorreu 2 km e levou 4 minutos. Certo? Vamos fazer as contas aqui, para ficar mais claro. Fazendo essas contas, aqui é uma razão, uma proporção, uma relação entre essas duas grandezas, certo? Eu posso afirmar que, nesse caso, ela percorreu 0,05 km por minuto. Neste outro caso, percorreu 0,2 km a cada minuto. Neste outro caso, 0,5 km por minuto. Então, duas observações. Como eu falei, a gente pode dizer que, em média, no caso 1, a pé, 0,05 km por minuto, de bicicleta, 0,2 km por minuto, e de carro, 0,5 km por minuto. Então, em média, a rapidez desse deslocamento são esses valores. Por que eu estou falando em média? Como eu disse antes, eu não sei o que aconteceu durante o trajeto. A pessoa pode ter corrido e ido um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, ter parado por qualquer motivo, mas em média foi essa a rapidez do deslocamento. Percebam, essa medida, rapidez do deslocamento, ela é tão importante, e na física a gente sabe, grandezas, medidas que são importantes, recebem nomes especiais, certo? Então, para a gente não ficar escrevendo toda hora, rapidez do deslocamento, nós demos um nome especial para essa grandeza, para essa medida. E qual é? Isso, o aluno esperto sabe, velocidade média. Por que média? Porque, em média, essa foi a rapidez com que ele se deslocou. Mas eu não posso dizer que durante todo o percurso ele teve essa velocidade. Então, rapidez de deslocamento é velocidade média. E nós podemos estabelecer, então, uma
fórmula matemática para a gente calcular a velocidade média de qualquer deslocamento em função do tempo. Então nós chamamos que a velocidade média de um corpo em movimento é a variação do seu deslocamento, a variação da sua posição por intervalo de tempo, certo? Nesse caso aqui, ó, qual que é o deslocamento? 2 km, 2 km, 2 km. O intervalo de tempo de cada um, 40 minutos, 10 minutos e 4 minutos, certo? No sistema internacional, deslocamento e tempo são medidos em metros e segundos. Então, a nossa velocidade média no sistema internacional, a unidade dela é metro por segundo, certo? Então, velocidade média é a rapidez com que um corpo varia a sua posição. E ela é medida como? A variação de posição, o total, o espaço, a distância dessa variação, dividido pelo intervalo de tempo que ela levou para variar. Vamos para um exercício e a gente volta. Então vamos ler o enunciado do exercício. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam neste trecho, uma velocidade média em quilômetros de... Então deem uma pausa no vídeo, tentem fazer o exercício e a seguir a gente vem com a resolução. Então está aqui a nossa situação. O veículo passa pelo quilômetro 200 e no quilômetro 245 tem um posto e o cartaz diz que ele está a 30 minutos desse posto. Ou seja, para percorrer essa distância, em média ele deve levar 30 minutos. Qual que é a velocidade que a pessoa que fez o cartaz está imaginando que esse veículo vai trafegar e vai percorrer essa distância? Em média, uma velocidade X, é essa velocidade que nós vamos calcular, certo? Então, vamos lembrar aqui, ó. Então, vamos lembrar aqui. Velocidade média é variação de posição sobre intervalo de tempo. Lembrando, quando a gente vai trabalhar com cálculos, com grandezas, nós temos que trabalhar essas grandezas todas na mesma unidade, certo? Então o enunciado falou que ele deve percorrer essa distância em 30 minutos, mas como que está a resposta? Como é que ele pede a resposta no enunciado? Velocidade média em quilômetros por hora, certo? Então nós vamos ter que transformar esse 30 minutos em unidade de tempo, hora. A gente já faz isso. Bom, qual que é a variação de posição? Qual que é a distância percorrida neste caso aqui, ó? Então, qual que é a variação de posição? Qual que é a distância percorrida? Lembrando que, em física, variação de uma grandeza é sempre a situação final menos a situação inicial. Então, aqui, ó, posição final, 245, menos posição inicial, que é 200. E o intervalo de tempo, 30 minutos, mas 30 minutos é exatamente meia hora, certo? Ou 0,5. Eu vou colocar meio para ficar mais fácil o nosso cálculo aqui. Vocês vão entender por quê. Então, 245 menos 200, 45, dividido por meio. 45 dividido por meio, como é que eu faço isso? Divisão de fração. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 45 vezes 2. Então, qual que é a minha velocidade média? 90 km por hora, certo? 90 km por hora. Alternativa B, certo? Pessoal, velocidade média é muito tranquilo. Eu vou deixar alguns exercícios, vocês já sabem. Tentem fazer os exercícios, se não conseguirem, volte o vídeo, tente mais uma vez. Se mesmo assim não conseguir, deixe suas dúvidas nos comentários, que nós vamos tentar resolver.
Lembrando, você está no canal Educação em Física, eu sou o professor Ricardo e te aguardo no próximo vídeo, a gente vai continuar esse assunto. Até lá!